Que a paz seja com todos, amém? Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Eu preciso confessar, pastor. Eu sei que cada vez que a pastora Raquel estava começando mesmo a pregar, ela ia para frente e falava assim: ninguém aqui o Senhor visita com palavras, né? E eu com minha mãozinha lá embaixo. Mas ninguém levanta a mão, gente. Ninguém, o Senhor visita, o Senhor não está dando palavra para ninguém. Eu com a minha mão lá embaixo. Mas eu não levanto mesmo, porque eu sei que se eu levantar, a pastora vai me chamar. Nunca levantei a mão. Mas no ônibus o Senhor me dava palavra. Deitado o Senhor já me dava palavra. E eu via já a transformação do Senhor na minha vida através disso. Porque antes de eu ser transformada, nunca me passava palavra nenhuma na cabeça, né? E quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, me transformar realmente, eu sentava dentro do ônibus, eu não olhava nada. Quando eu via, eu já estava chegando no lugar já para descer. De tanto que o Senhor vinha assim na minha mente, me trazendo palavra no meu coração, mas eu tinha tanto medo de levantar a mão, e a pastora me chama lá na frente. Adiantou eu fugir? Não adiantou. Outra coisa também, pastora, eu sei que a pastora Cláudia, a pastora Raquel, elas, quando vê alguém da minha família assim, elas sempre querem mostrar aquilo que o Senhor fez na minha vida, a transformação que o Senhor fez. E eu tenho que confessar, gente, porque eu acho que o confessar a gente se liberta de qualquer coisa mesmo, né? E eu sei que um dia apareceu um primo meu lá na igreja, foi numa sexta-feira, e o Senhor, eu vou fugir. Eu vou fugir. E já tinha passado o culto, tudo, e eu sabia que a pastora ia me chamar para orar no finalzinho do culto, né? Aí eu falei assim: Tom, eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro, eu vou aproveitar que a pastora vai pedir a oferta, eu vou pro banheiro. Gente, mas não adianta fugir mesmo. Justo naquele dia a pastora chama primeiro para fazer a oração. Eu depois pedi a oferta. Então, gente, não adianta. Quando o Senhor quer usar, não adianta. E eu sei que Ele ouviu as orações das duas ministras, eu tenho certeza disso, porque foram anos elas orando por mim, para que o Senhor me usasse para ajudar elas, para estar do lado delas no ministério, sabe? Então não adianta. Quando o Senhor quer usar, e quando o Senhor também escuta, né, a voz das duas profetas, não adianta, gente. Não adianta a gente tentar fugir. A gente pode tentar correr para um lado, correr para o outro. Não adianta. Uma hora a gente é cercado, né? Hoje eu louvo ao Senhor por isso. Sei que eu não tenho muita capacidade, não tenho muita sabedoria, mas sei também que quem me capacita, quem me dá sabedoria é o Senhor. Então eu louvo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele vai fazer ainda na minha vida, por ter me tirado das mãos do diabo. Eu louvo ao Senhor pela vida das duas ministras, porque através da oração delas é que hoje eu estou em pé diante do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por tudo, pela oportunidade, que o Senhor abençoe a todos. Ai, gostoso, né? Aleluia. Vem, meu esposo lindo. Aleluia. Hoje está um self-service, como diz a pastora, um self-service espiritual. A paz, meus amados. Amém. Assim como a pastora falou que Deus faz brotar palavras no coração, até mesmo ontem lá na igreja do Recanto, ao ver uma cena, então Deus começou a falar comigo. Quem estava lá fora, perto do pé de laranja, percebeu uma pipa no pé. A irmã Fátima estava lá e ela observava aquela pipa, que tinha alguém do outro lado lá que estava puxando aquela pipa, puxando. Ela falou, né, que olha, mas eles não sabem que está nesse galho, está preso, né? Então ali Deus começou a falar comigo, né, que a vida da gente é assim, nós somos uma criança inocente que está soltando essa pipa que são os nossos sonhos, tudo que a gente tem guardado no coração, e nós vamos soltando. Nós estamos vendo essa tarde ensolarada, essa tarde bonita, a paisagem, e quando a gente percebe, o fio da pipa enrosca num galho e a gente tenta puxar, mas a árvore é tão alta, o galho é tão cheio de galho, de espinhos, e ali se vai, cada vez que a gente puxa vai acabando, a pipa vai estragando ela, como estava ontem. Se alguém tirasse ontem já não servia mais para nada. E assim somos nós na vida. A gente pensa que a gente está fazendo sempre o melhor, mesmo que tá fácil o caminho, e a gente não percebe as ciladas do diabo que está disfarçado das coisas bonitas no meio, que seria uma árvore. Então, se
ali alguém de nós tivéssemos, sei lá, se foi falado ou não, de Jesus para essas pessoas, falado o endereço certo da igreja, que teria uma igreja, até a pessoa podia, não, caiu ali na igreja, nós vamos lá porque essas horas tem culto, o portão está aberto, nós não precisamos estar puxando aqui, tá tirando e acabando com a pipa. E assim é o dia a dia, que nós podemos falar de Jesus, nós podemos até fazer feliz as pessoas que estão ao nosso redor, podemos fazer esse coração de criança que a gente tem, que Jesus mesmo falou que nós somos merecedores do céu, só se nosso coração for que nem uma criança. Então, a minha pregação sempre eu acho para esse lado, que sempre falar de Jesus, para as pessoas que ainda não têm, porque eu venho de uma família idólatra, que serve às esculturas, a tradição de uma igreja romana, que só quem viveu numa casa assim sabe o quanto é difícil falar de Jesus, falar desse Salvador maravilhoso, de não estar cercado naquela oração que usam no rosário, que na verdade é um círculo. Anos e anos e anos eu ia para as novenas e só tinha aquela mesma oração, que até faziam a gente, cada um falar uma partezinha lá, e graças a Deus quando chegava na minha parte eu travava. Não, Jesus me abençoava naquela hora que eu não sabia nem uma palavra da minha boca. Daí eles também cochichavam, fala, não sai, até desistiam de mim. Eu sabia que Jesus estava me guardando para o dia de hoje, que tem um plano na minha vida, assim como tem de todo mundo. E assim como a minha família não tem ninguém, até o momento, que vai lá e insista falar de Jesus, como um dia alguém me falou e eu aceitei. Então eu acredito que cada um tem um vizinho, tem alguém, um amigo de trabalho, um amigo na escola, um amigo da padaria, alguma coisa, vai lá e fale de Jesus, porque vale a pena servir a Deus, que hoje a minha vida é completa, é realizada, porque Jesus me deu muito mais do que eu pedi, acho que deu 1000 vezes mais do que eu pedi. Eu sou feliz no casamento, sou feliz com meus amigos, sou feliz com a turma da igreja aqui, que eu considero meus irmãos do coração, e eu não trocaria isso por nada, porque eu sei que aqui está a salvação. Salvação está no coração, mas com esses exemplos que eu estou tendo, vale a pena viver, vale a pena seguir, vale a pena falar de Jesus, porque quem tem Jesus quer sempre mostrar esse amor maravilhoso, falar que Jesus tem uma bênção para cada um, que se a tua bênção é 100 vezes maior que a minha, mas a tua bênção é a tua alegria, não vai ser a minha, nem que se eu quiser pegar um pouco, porque a minha alegria está completa, o Senhor dá para mim. É só não sentir inveja, não querer sugar do outro, não querer ser um parasita na vida do irmão, na vida de quem chega, que querer já tirar da igreja, que infelizmente muitos fazem, em vez de ajudar a trazer, querem desviar. Então, se alguém fez isso, que nem eu falei uma vez, faça como o Zaqueu, né, que retribuiu tantas vezes mais. Então faça assim, cada vez que o diabo entristecer você, traga 2, 3, 5 almas para a igreja, para pisar na cabeça dele, envergonhar o inimigo, que vale a pena fazer isso, encher essa igreja. Vamos ser os ministros da futura, subimos com Jesus. Quem sabe que cada cidade que por aí nós vamos precisar de cada um que está aqui para administrar a igreja, e isso precisa do quê? De pessoas fiéis na igreja, bancos cheios de pessoas. Nós não estamos falando isso para arrecadar dízimo, para arrecadar dinheiro, mas para salvar almas, que é a melhor coisa que existe. De você falar para Jesus, de você estar falando, de você estar louvando, porque vale a pena fazer isso. Pronto, já está arrumado. Pode vir. Sim, pastor Tony, hoje é o dia de pegar esse lado. Alô. Faz uma. Alô. 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 Paz a todos. Eu acho que
até o microfone ficou com medo de mim. É maravilhoso esse Deus. Eu estou muito contente porque Deus tem usado minha esposa no altar. Ela tem sido uma torre forte aí portanto que a pastora no passado determinou uma coisa que eu não esperava. A gente também só pensava em ajudar, mas não ajudar na frente, substituindo a pastora quando precisa, nos cultos aí para levar a palavra. Mas o Senhor sabe o propósito de cada um. Tanto é que eu também sempre ajudei a igreja em parte assim que pudesse, mas não também no altar, que não é o meu forte. A gente quantas vezes a minha esposa falava, eu não quero pegar o altar, eu também, só que eu ficava quieto. E ela toda vez que falava, não quero pegar o altar, cada vez o parafuso apertava, então eu ficava quieto. Mas o Senhor tem sido maravilhoso conosco e o maior prazer é estar servindo o nosso Deus, que é o único e verdadeiro caminho da salvação, é isso. E agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor. Glória a Deus! Eu lembro que simplesmente a pastora ligou para a Valéria do caminho, que a gente estava indo para o sul, e falou assim: você faz o culto hoje? Só isso, mais nada. E o Senhor tem usado. Vem, pastor Joilton, vem. Glória a Deus. A paz seja com todos. Amém. E a igreja do Senhor está abençoada? Amém. Vitoriosa? Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos esses testemunhos, tudo aquilo que nós louvamos e glorificamos ao nosso Deus, tudo é por Ele. Tudo é por Ele. E tudo é para Ele. E como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, é bom ver os testemunhos de pessoas que no passado eram difíceis, mas o Senhor resgatou, se libertaram e hoje serve ao Deus vivo, ao nosso Deus Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho amado para morrer na cruz para nos salvar. O testemunho da pastora Manuela, do pastor Toninho, das pastoras é exemplo para nós. Isso nem se conta, que é algo muito grande, muito tremendo. A minha vida também, o inimigo lutou muito no passado, ele queria me destruir, mas o Senhor Jesus me resgatou das mãos de Satanás. O diabo se levanta, tem muitas lutas, mas em todas eu saio vencedor, porque Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Amém? Tem uma pregação aqui de mais ou menos 1 hora. Mais ou menos 1 hora. Depois nós vamos ler, que eu sempre prometo que nós nunca lemos, mas chegou a vez do Salmo 119, inteirinho. É brincadeira, meus amados, é brincadeira. Depois, mas eu vou ler esse Salmo 19 aí, em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O microfone está querendo fazer greve, está vendo? Glória a Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um de nós que estamos aqui, mas não somos apenas nós que formamos o corpo de Cristo. Tem muitos amados nossos por aí que fazem parte desse corpo. Mas, quando nós lutamos um contra os outros, nós estamos lutando contra nós mesmos. Porque nós somos o corpo. Como a pastora começou falando, e depois a pastora, cada um tem um dom. A cada um Deus levantou, a cada um Deus chamou para um propósito. Se, por exemplo, agora alguém falar mal de mim, alguém chegar e falar daí, ô pastor, você não presta. Falou só para minha mão, falou só para o meu pé, falou para o meu braço, falou para o corpo inteiro. Por isso que quando nós maltratamos um irmão, nós estamos maltratando a nós mesmos, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Assim, quando vem um elogio, se alguém daí falar, irmão, dá uma bênção, só bênção não, ninguém falou.
Mas se alguém daí diz, tu és uma bênção, irmão, está falando para o corpo inteiro. Então, quando tu recebes um elogio, quando alguém chega para você e diz, você é uma bênção, irmão, está falando para o corpo inteiro. Assim como diz, as pessoas podem dizer, a tua igreja é uma bênção, não está falando só para as duas pastoras que são as líderes. Estou falando para todos nós, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, aleluia. Todos fazemos parte. Por isso nós não podemos invejar se o irmão está em algum cargo, se o irmão não está em cargo nenhum. Todos os cargos terrenos, Deus constituiu, mas são terrenos. Lá na glória, todos nós vamos estar lá para todos os dias, sem parar, eternamente, adorar e louvar o nosso Deus, aleluia. Mas o nosso Deus constituiu os cargos na terra, sim, tem que ter. Mas tudo isso aqui é para formar a igreja que vai morar na glória. Mas para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos ler rapidinho, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Aleluia. Depois nós entramos no Salmo 119 e por aí vai. Essa igreja é uma bênção, aleluia. Só Deus pode mudar, só Deus pode transformar todas as coisas. Amém? Amém. Primeiro aos Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, são muitos membros, mas se tornam um só corpo. É Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou seja, o pé pode dizer, ou alguém pode dizer, eu não sou obreiro, só porque não é um obreiro, não é parte da igreja? Sim. Mas alguém não liga para mim porque eu sou insignificante? Não há ninguém insignificante. Todos fazem parte do corpo de Cristo. A partir do momento que aceita Jesus como Senhor e Salvador, faz parte do corpo de Cristo. Aí diz, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Lógico que é. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Olha o que eu falei. Muitos podem dizer, não, mas eu não tenho cargo na igreja, eu chego, eu entro, eu saio, quase ninguém me percebe. Tu és valoroso, aleluia. Se tu tens Jesus na tua vida, tu és valoroso, porque tu faz parte do corpo de Cristo. O homem pode não te ver, mas Jesus está te vendo e olhando e sabendo que tu faz parte do corpo dele, aleluia. Não há ninguém significante dentro da igreja, não há ninguém que Deus não está vendo. Pode ser o pior dos piores. Eu era o pior dos piores, porque eu não tinha Jesus Cristo na minha vida. E o homem sem Jesus, ele é o pior dos piores. Até uma vez, rapidinho, eu ouvi o testemunho de um jovem, que ele era um drogado, ouvido no rádio. E eu ouvindo o testemunho, logo na minha conversão, e ele falou que fez muitas coisas erradas, e eu pensei comigo, eu era melhor do que ele. Pensei comigo, na minha ignorância, eu era melhor do que ele. Em seguida o pastor dá uma resposta para ele.
e fala: olha, o teu pecado, o que tu praticou, não é maior nem menor do que qualquer pecado na terra. Porque quer um dos maiores ou um dos grandes pecados, chama-se a falta de fé. Esse é um grande pecado. Quer o maior, esse é pecado. A incredulidade. Quando ele falou isso, eu realmente pude cair sim e entender que mesmo não praticando as coisas das drogas, matar e roubar, mas a minha incredulidade, não crendo que Jesus morreu na cruz para me salvar, ia me levar para o inferno da mesma forma. Aí eu pude entender que a incredulidade é um grande pecado, porque a incredulidade nos tira da presença de Deus. Mas eu era um insignificante para os homens e para o mundo, mas para Deus eu era precioso, aleluia. Assim és tu és precioso para Deus, como a pastora Raquel falou no início. O Espírito Santo nos trouxe aqui, e o Espírito Santo nos trouxe aqui porque Ele tem grandes coisas para nós essa noite. Ele tem para mim e Ele tem para você. Pode ser o menor, pode ser o maior, pode estar chegando hoje ou está aqui há muito tempo. Deus não faz acepção de pessoas. A tua bênção é garantida em Cristo Jesus. Amém? Só para finalizar a leitura, bendito seja o nome do Senhor. Antes, os membros do corpo que parecem, no 23, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que nós são membros desonrosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honrosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Depois os irmãos continuam a leitura. Se os irmãos tiverem uma oportunidade, leia o Salmo 119, é uma bênção. Um pouquinho, os 2 versículos, 3, vai ler. Eu sempre falo que nós vamos ler o Salmo 19, mas porque uma bênção, uma vez, numa igrejinha, uma congregação, mandou ler o Salmo 119, já na hora de ir embora, e a pessoa vai lendo, eu falei: vai parar, parou nada. Sabe por que eu estou falando? O Salmo 119, ele tem 176 versículos. Mas foi uma bênção, o Senhor usa quem Ele quer, como a palavra falou, da gente que Ele quer. Todos nós somos honrosos para Deus. Todos nós somos valorosos para Deus. Toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória. Não importa as lutas, não importa. Eu sempre repito isso, porque eu passo por muitas, mas em todas o Senhor me dá vitória. Não importa aquilo que o diabo preparou para te destruir. Sim, se tu vacilar, se eu vacilar, vai nos destruir. Mas nós temos um Deus grande e poderoso, que põe por terra toda a obra de Satanás e nos dá vitória. O Senhor Jesus já venceu. O Senhor Jesus venceu Satanás. Apocalipse 1, 17 e 18 diz que Ele venceu. E Ele foi até o inferno e tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Se o Senhor Jesus venceu a Satanás, por que ter medo dele? Por que temer a Satanás? Ele é um derrotado, porque Jesus Cristo derrotou Satanás na cruz do Calvário. E se nós cremos que Jesus Cristo é vencedor, se nós tomarmos posse dessa vitória, também seremos vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Amém? Igreja do Senhor seja vitoriosa e abençoada no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastoras, obrigado. Dá tempo, Pai. Então eu vou falar: pastora, você é uma bênção. Pastora Raquel, você é uma bênção. Igreja, você é abençoada e vitoriosa. Glória a Deus, obrigada, gente, obrigada mesmo, foi legal, foi muito abençoada essa união, essa reunião, essa convicção, né, do que temos crido, o Senhor é Deus. Então por hoje é tudo isso, que o Senhor nos leve, guardado, né, desse mundo aí fora, protegido, em nome de Jesus Cristo. Obrigada a você que filmou.